Bom dia, pessoal. Então, eu, a Letícia e a Cássia vamos falar um pouco sobre avaliação, diagnóstico e tratamento no paciente adulto com o derrame pleural. Mas antes de tudo, eu vou explicar um pouco o que é o derrame pleural. O derrame pleural ou derrame da pleura é o acúmulo anormal de líquido na cavidade pleural, que é o espaço entre as pleuras visceral e parietal, que forram internamente as paredes da cavidade torácica. Elas deslizam uma sobre a outra, separadas por uma fina película de líquido. O diagnóstico de derrame pleural ele pode ser feito através de raio-x de tórax, com o paciente em posição ortostática e somente se o volume do derrame for pelo menos 20 ml, sendo que a posição sentada é melhor porque permite uma quantificação mais precisa do derrame pleural. O derrame pleural ele pode se apresentar com formas atípicas, como por exemplo o derrame infrapulmonar ou subpulmonar, que por razões não esclarecidas, grandes volumes de líquido eles podem se manter sob os pulmões, sem se estender para o seio costofrênico. Outra forma típica é o derrame inoculado, que é quando o líquido pleural ele pode manter-se encapsulado em qualquer ponto dos campos pleuropulmonares. E também temos a forma típica, loculação entre as fissuras, que é o famoso tumor fantasma, que é quando o líquido pleural ele pode manter-se encapsulado na fissura horizontal ou oblíqua, formando uma imagem compatível com a massa na projeção em PA, mas em geral, com formação elíptica na projeção lateral. A instalação do derrame pleural pode envolver um ou mais mecanismos que aumentam a entrada ou diminuem a saída do líquido desse espaço. Assim, o fluxo de líquido no espaço pleural ele pode ser elevado basicamente por meio de 4 mecanismos, que são o aumento da pressão hidrostática na microcirculação sistêmica, a diminuição da pressão oncótica, o aumento da permeabilidade capilar pleural, a diminuição da pressão no espaço pleural. No derrame pleural, a redução da função linfática pleural pode dificultar a saída de líquido desse espaço. Sabe-se que os vasos linfáticos eles têm válvulas unidirecionais que impulsionam a linfa no tórax por meio da sua própria contração e dos mecanismos respiratórios da caixa torácica. Além disso, outros mecanismos podem influenciar na formação do derrame pleural, como, por exemplo, a passagem do líquido da cavidade abdominal para o espaço pleural, por meio dos pequenos orifícios presentes na superfície do diafragma, ou por meio da extensa circulação linfática entre o abdômen e o tórax. O derrame pleural ele pode estar relacionado aos seguintes fatores: a história de cirurgia abdominal, câncer, procedimentos cardíacos ou infecção do miocárdio, cirrose, tuberculose, diálise, neurocirurgias, doenças do pâncreas ou doenças autoimunes e reumáticas, traumas e também as ascites. Vamos falar agora um pouco sobre os sinais e os sintomas do derrame pleural. Eles estão diretamente relacionados ao acometimento da pleura, associados aos sinais e sintomas da doença de base. O envolvimento da pleura no derrame pleural apresenta sinais e sintomas como tosse, dispneia, dor torácica e dor pleurítica, que são descritas como umas pontadas, indicando o acometimento específico da pleura parietal, pois a pleura visceral não é inervada. A tosse seca ela está relacionada aos derrames pleurais, principalmente quando se apresentam em grandes volumes. A presença da dispneia também é observada em derrames pleurais de rápida instalação e de grandes volumes. E como a avaliação desse paciente é realizada? Essa avaliação ela pode ser realizada por meio do exame físico, analisando as alterações anatômicas no tórax do paciente, também por meio da ausculta pulmonar, com a presença de um som maciço devido à presença do líquido no espaço pleural. Outro parâmetro importante a ser observado é a frequência respiratória, que estará alterada por conta da dificuldade do paciente em respirar. E além disso, as outras técnicas de avaliação utilizadas na área da pneuma
podem ser utilizadas, né, como a espirometria, que tem o objetivo de avaliar a quantidade e a velocidade do ar que o paciente pode assoprar, a manovacometria, que determina as alterações na musculatura respiratória. Também tem a oximetria de pulso, que avalia a oxigenação por meio da pressão parcial de oxigênio no sangue arterial e o índice de saturação periférica de oxigênio. Para esse exame é necessário o oxímetro digital no paciente. Outro tipo de técnica utilizado para avaliação de paciente com derrame pleural é a gasometria arterial, que reconhece o funcionamento homeostático, que reflete no equilíbrio ácido-base, e quaisquer alterações nesse equilíbrio pode indicar uma afecção pulmonar, certo? Além disso, também tem a ultrassonografia, que pode esclarecer a quantidade e a qualidade desse derrame. Também não podemos esquecer que os exames de imagem, como o raio-x de tórax, eles podem ser utilizados para confirmar e esclarecer a intensidade desse derrame. No raio-x de tórax é possível observar a localização desse derrame, o tamanho do derrame, que pode ser pequeno ou pode ser grande. Podemos observar também se é um derrame pleural bilateral, unilateral, se tem desvio do mediastino ou não, entre outros fatores. O tratamento fisioterapêutico tem o objetivo de melhorar a função pulmonar, possibilitar a mobilização e secreção e a sua respectiva expulsão, permitir a expansão pulmonar e treinar as atividades da vida diária, que acabam sendo comprometidas, né, pelas deficiências funcionais devido ao derrame pleural. Com isso, espera-se que as capacidades e os volumes pulmonares sejam aumentados, levando a melhor troca gasosa, permitindo a permeabilidade das vias aéreas e aumentando assim a resistência na execução das atividades motoras, bem como minimizar o desconforto respiratório. As técnicas envolvidas no tratamento fisioterapêutico envolvem, por exemplo, mobilização passiva e assistida, exercício de membros superiores, exercícios de respiração profunda e também de incentivadores respiratórios. A mobilização e o exercício podem ser realizados de forma passiva, de forma ativa assistida ou de forma ativa à beira do leito ou na posição sentada, considerando as recomendações e as restrições clínicas de cada paciente, certo? Alguns exercícios respiratórios que são descritos na literatura vão ser ditos a seguir. Nós temos como um dos primeiros prescritos o freno labial, que consiste na realização da expiração ativa e prolongada, evitando o colapso das vias aéreas e provocando o aumento acentuado do volume corrente e a diminuição da frequência respiratória. Recomenda-se que essa técnica seja realizada iniciando com uma inspiração nasal profunda, seguida de um sopro expiratório contra uma resistência, usando os lábios franzidos e os dentes semifechados. Uma outra técnica é a expiração ativa, que visa deslocar secreções da periferia das vias aéreas para as vias centrais, com a total colaboração do paciente. Nesse exercício, a expiração ela é realizada a partir da inspiração completa, de forma prolongada, otimizando a pressão de recolhimento elástico do diafragma e da caixa torácica. E o uso do incentivador respiratório,
que pode ser usado com o objetivo de ajudar na expansão pulmonar, e é recomendado que o seu uso seja feito entre 10 e 15 minutos diariamente. Agora eu vou falar um pouco sobre a toracocentese, que consiste basicamente na retirada do acúmulo de ar ou líquido do espaço pleural por meio da inserção de um tubo, cânula ou até mesmo agulha no espaço intercostal, que ela é geralmente realizada em 3 situações: diagnóstica, para a coleta de pequena quantidade de líquido pleural para análise; para o alívio, que é a retirada de grande volume de líquido pleural para o alívio de sintomas relacionados a um derrame volumoso; e para a descompressividade, que é em pacientes com pneumotórax hipertensivo, para a melhora rápida dos sintomas até a realização da drenagem torácica. Enfim, como foi dito no início do texto, o derrame pleural não é uma doença em si, mas um sinal de doença. Portanto, a simples drenagem do líquido é apenas um procedimento paliativo, já que, se a causa não for tratada, a maior hipótese é de que o derrame volte novamente. Sendo assim, o derrame pleural só vai ser resolvido assim que a doença que está causando for controlada. Por exemplo, infecções são controladas com antibióticos, insuficiência renal com hemodiálise. Enfim, pessoal, chegamos ao final e espero que tenham gostado.